lápis em casa quando você era moleque, sua mãe perguntava, você achou onde? E era o terror. Então, a gente tem o entendimento de que tem uma sabedoria na tradição dos nossos mais velhos que a gente precisa respeitar. Todo mundo bateu nossa porta, não, cara, vai ser massa, vamos colar nessa feira, vai ser legal e tal. A gente falou, não, nós somos o único grupo que não fizemos parte da feira, isso gerou até uma atenção, as pessoas acharam que estava rejeitando, se sentindo melhor. Veio esse discurso, os universitários para vestibular não querem se misturar e tal. A feira foi feita. Quando chegou na véspera da feira, o dinheiro da fundação não saiu. O cara do bloco de carnaval tinha uma grana que ele recebeu do carnaval, que ele usava para sustentar a escola comunitária. Ao longo do ano, ele pegou essa grana reservada e mandou a feira, montagem de palco, etc. A gente não foi nem na feira, algumas pessoas próximas foram, gostaram, acharam legal. Mas teve uma crise por causa da grana. A fundação ficou dizendo que precisava fazer relatório, que não sei o que e tal. E com isso foram passando os meses. 1, 2, 3. Aí começou um burburinho na comunidade de que, tipo, a galera foi lá na fundação, pegou o dinheiro e embolsou. E aí vieram começar a dizer pra gente, não tem problema. Os grupos que não eram o grupo da rádio e o grupo do Bloco do Carnaval. A galera do Bloco do Carnaval começou a ouvir as fofocas, ficou com raiva, e aí vieram pra gente, a galera tá falando mal da gente, ninguém vai lá na fundação brigar pra conseguir esse dinheiro, mas estão dizendo que a gente saiu lá fazer reunião, pegar o dinheiro. Uma coisa que supostamente era para integrar a comunidade, desintegrou, e as relações deixaram de existir. Nós éramos o único grupo que falava com todo mundo, que a gente não entrou na feira. E quando o dinheiro finalmente saiu, de quase um ano de atraso, o dinheiro foi fatiado em todo mundo, ninguém comprou som e se distribuiu. E aí os grupos pararam de se falar, ficaram anos, tem pessoas que não se falam até hoje por causa disso. E lá atrás a gente dizia, velho, vamos fazer bingo, vamos fazer rifa de liquidificador, de televisão plana. E a gente vai aumentando, começa o liquidificador, depois compra outra coisa. E ao longo do tempo a gente vai conseguir chegar na aparelhagem. Só que é um caminho mais longo. E requer mais confiança, requer mais laços. E a gente tem um senso de urgência que é normal. A gente está na urgência da vida mesmo, a gente quer as coisas para ontem. E por isso a gente se recusa a fazer o investimento, que a meu ver é o investimento que vai trazer o maior retorno. Que é você se dispor a plantar e cultivar alguma coisa até por aí. A ideia é que esse imposto que a gente paga é altíssimo, esse dinheiro é nosso e a gente precisa reaver esse dinheiro para fazer alguma coisa. Eu concordo, só que dinheiro não é só o dinheiro. Dinheiro é uma inteligência para lidar com ele. Não raro as pessoas que ganham na Mega Sena muitas vezes terminam pobres, a vida se desgraça, tem gente que vem e mata, etc. E essa aprendizagem financeira, essa aprendizagem econômica é algo que a gente se esforçou por fazer. Nosso problema não foi falta de grana, assim, a gente sempre viveu a partir de nós mesmos, então tinha condições de manter a vida, mas foi um entendimento político de que os passos que a gente deu, por falta de uma orientação lá atrás, não nos permitiu calcular da melhor forma possível como equilibrar a nossa vida pessoal e familiar com o trabalho político, com o trabalho do pré-vestibular, com o trabalho na comunidade. E aí, não sei se ficou muito nítido, a gente era uma organização política que mantinha o pré-vestibular, essa organização era as pessoas do pré-vestibular, não tinha uma diferença necessariamente, mas é porque nosso objetivo não era só ser um pré-vestibular, e quem mantinha o pré-vestibular eram as pessoas da organização e as pessoas que estudavam, então todo mundo botava dinheiro, que era parte do que a gente, assim, hoje a sociedade brasileira está recuando economicamente, então não tem tanto dinheiro sobrando, mas a gente pegou um boom de que todo mundo queria algum lugar para financiar. E a gente tinha uma malícia de que isso não podia ser uma coisa boa. Isso vem de uma série de experiências que a gente teve, eu tive uma experiência pessoal, com um mais velho no banco, logo quando eu entrei na universidade, me ofereceram um cartão universitário, na época era muito raro. Vocês são muito novas para saber como era o Brasil antes do crédito fácil. Antigamente você tinha que ter fiador, era mó treta, tinha aquele seu tio que te entrevistava, que você tinha que passar vergonha de pedir, gerava conflito na família. Quando os cartões universitários chegaram, muita gente pegou esses cartões, estourou, se duvidou e tal. E um dia um senhor, que hoje eu não dúvida se era uma pessoa, se era uma coisa, uma força, num banco, um homem muito simples, virou para mim e falou assim: meu filho, pobre e rico só compra com dinheiro. Eu não quero sair em cartão, a pessoa está batendo em minha porta, mandando para minha casa, isso é para me roubar, eu nunca vou usar cartão.
E eu cresci, passei a vida toda, até a vida adulta, só depois que eu casei, tive filho, fiz cartão para emergência. Porque é justamente essa educação financeira que eu acho que falta. E eu acho que os pré-vestibulares, as ações sociais, elas precisam entender que se cria uma relação, por exemplo, com a UFBA, essa relação não pode ser o lastro sobre o qual o pré-vestibular se assenta. O pré-vestibular tem que ter um plano B, porque se a UFBA cortar, se o professor não tiver mais interesse em apoiar o pré-vestibular não pode depender da UFBA. A gente tinha uma relação com professores da UNEB, que logo cedo foi rompida, e algum tempo depois a gente descobriu que o professor que tinha uma proximidade com a associação de moradores que a gente usava no espaço, pegou o nome do pré-vestibular, botou um projeto e aprovou e começou a ganhar dinheiro, porque o projeto existia, né? Então, ele poderia dizer que estava acontecendo aquela ação, não era um projeto, ele sabia que a gente não ia escrever o projeto, e ele escreveu um projeto e pegou dinheiro. Isso deu um problema, eles teve que ir para a reitoria, enfim, até finalmente circular o nome. Mas essa é uma faca de dois gumes, né? Esses espaços institucionais, eles podem ser fonte de apoio, mas eles podem ser também uma fonte de destruição das coisas que estão acontecendo nas comunidades, como a fundação que chegou lá oferecendo R$5.000, destruiu. Demorou um ano de rifa. A gente tinha juntado esse dinheiro. Eu queria só falar uma coisa que o Daniel perguntou sobre a questão das idades. Deixa eu só falar uma coisa. Camila faz a fala dela, tá? Agora você faz a sua fala. Alguém mais quer fazer uma pergunta pra gente fechar? Cleonilson, Giovanni, e aí a gente fecha, certo? Bom, pelo menos eu, Camila, falando assim, eu ainda não peguei, exceto na escola particular, nenhuma turma que não tenha, até particular, que não tenha um desnível de idade, assim, desnível, que a SEC, inclusive, a Secretaria Estadual tenta reverter esse absurdo desse desnível, assim. Então é muito comum, infelizmente ou felizmente, não sei a dinâmica da vida da pessoa, que existam pessoas de 16 anos no 6º ano. Isso é comum na escola pública, por vezes até na particular. Então, você vai aprendendo, independente do nível de educação, da forma dessa educação, se é formal ou não formal, que esse desnível você vai ter que... É um desafio, você vai ter que lidar com ele. Então, acho que como ontem na sala falaram, assim, a professora Lucinei, que tem 30 anos de ensino, Nádia, que também tem 30 anos de ensino, Marcos, que também tem, sei lá, 20 anos de ensino, o professor Alex. A gente aprende com cada turma como lidar com a aula. Óbvio, a gente tem um plano, a gente tem uma ideia, a gente tem um conhecimento, às vezes a gente não tem também. Às vezes esse aluno vai trazer, muitas vezes esse aluno vai trazer esse conhecimento, independente da idade, mas cada turma existe uma dinâmica e você vai aprendendo a como lidar. Eu não conseguia dar a mesma aula que eu dava no noturno no pré-veste do Diú. Eu não conseguia dar a mesma aula que eu dei em 2017 e em 2018. Não pelo conteúdo, porque o conteúdo não mudou, a história, né? A gente sabe que existem formas e formas de lidar com esse campo de batalha historiográfico, mas mesmo assim o conteúdo está ali ainda mais para algo tão pragmático que é o vestibular. Mas as turmas diferenciam, fazem toda a diferença na hora de você ensinar. Então, infelizmente ou felizmente, você tem que ir se adequando à realidade da turma. Não sei se responde tão bem a sua pergunta, mas ela está muito mais ligada ao que você encontra lá, até porque como Sofia, eu disse que foi Sofia ou Amélia, foram as duas, o aluno não é uma tábua, não é um vaso que você vai ali, né, que criptografar seu conhecimento, não é uma folha em branco, ele já é uma história inteira pintada, ou não pintada algumas vezes. Uma outra pergunta, que fala muito a respeito desse voluntariado docente. Isso, não sei para vocês, mas para mim, em algum momento, gera um incômodo o fato de a gente estar trabalhando, né, ainda de graduando, e por vezes a gente acaba não recebendo por isso. Né? As pessoas vão por afinidade política, né, por relação comunitária, né, enfim, por vários motivos, e por vezes acaba não recebendo. E eu percebo que às vezes a gente naturaliza isso como uma ação de amor à comunidade, ou produtivo, mas isso é um voluntariado docente.
Isso é cair no discurso de entender que a prática docente é uma prática de amor. E não é só isso. É um trabalho, e dentro da ontologia do trabalho, segundo Marx, a gente recebe por isso. Né? A gente recebe um soldo, um salário por conta disso. E, na maioria das vezes, dentro dos pré-vestibulares comunitários, não tem esse pagamento a esse docente, ainda que graduando, mas exercendo a docência. Aí eu queria saber de vocês aí que estão nos projetos, como é essa relação, né? Como é que vocês pensam nessa perspectiva de avançar ao pagamento dos docentes, graduandos ou não, nesses pré-vestibulares. Só perguntar que a gente já pode discutir. Primeiro, vou terminar a fala dele, porque essa questão, essa dimensão de se manter na base dentro da universidade, ela é tensa realmente, você não se lapidar aqui dentro, porque tem toda uma estrutura preparada para isso. Ainda mais quando você vem do interior, né? Você manter os seus laços lá, estando aqui na capital, é bem complicado. E a pergunta, e talvez os pré-vestibulares da capital dê esse suporte, que é uma forma de você se reconectar consigo mesmo, com algumas ideias que você vê. Quando você pensa em educação, você entra na faculdade, você está pensando que você se propõe a ser professor, você pensa em educação de maneira mais ampla, você pensa em instrumentalizar isso para modificar. E quando você se depara com essa situação, eu não posso colocar a minha unidade agora para dar aquela aula, para botar aquela ideia que eu estou pensando. Mas se você tem a possibilidade de ver na capital, você consegue dimensionar isso. Então, assim, a pergunta é, como é as formas de seleção de professor? O pré-vestibular, eu sei porque eu tentei a seleção, tive que parar no meio, porque tinha uma prova, no mesmo dia eu tinha que dar aula para a seleção do pré-vestibular. Mas nos outros pré-vestibulares, como é a seleção de professor? Pode ser. Boa tarde a todas, professor também. Inicialmente dizer quanto é bonito, né, ver essa mesa composta majoritariamente por mulheres pretas, mulheres aí que estão agenciando, que estão inseridas na educação e trazendo coisas desde ontem que contemplam a gente que está aqui estudando ainda e alguns já atuando em sala de aula. Dizer que é um evento que está sendo massa nesse sentido, particularmente me faz repensar várias coisas em relação à minha docência e a esses espaços que aqui estamos ocupando. Minha pergunta, ela vai muito mais na prática, em sala, tá? Ontem, na mesa de abertura, e aí já parabenizar o Centro Acadêmico de História, fazer um merchan, claro, ganhar o meu. O Centro Acadêmico de História, claro, estamos errados, não estamos. E aí, ontem na mesa de abertura, o Tágoras, o colega ali, ele trouxe as experiências dele na fala em relação a uma coisa que eu prestei muita atenção, que é a forma como ele dava a aula, trazendo aquele aluno, trazendo a realidade daquele aluno, mas de uma outra forma, apesar das dificuldades de estar inserido numa escola, se eu não estiver enganado, era uma escola particular. Eu acho que era um projeto, eu acho que do Residência, do Senhor do Bonfim, em que ele trouxe a experiência de seminário, só que um seminário em que o aluno realizava e julgava, e ele estava ali apenas para ver como aquele aluno estava ali julgando, como aquele assunto era abordado. Os alunos tinham que preparar todos os assuntos e trazer no dia do sorteio a temática deles e apresentar aquele seminário. Trouxe uma outra proposta da árvore de Natal que eu achei assim muito interessante para abordar a questão da ditadura civil-militar. E aí eu queria que vocês trouxessem, desculpa a voz falhando, é porque é fruto dessa prática docente de ontem mesmo, muitas horas de aula. Eu queria que vocês trouxessem casos, né? Como é que vocês planejam essa aula, como é que vocês agenciam esses alunos na sala de aula para não ficar só naquela questão do professor como produtor e transmissor, horrível essa palavra, transmissor desse conhecimento, como é essa aula e qual é o retorno desses alunos, levando em consideração que a gente tem que cumprir um conteúdo pragmático. O objetivo final é os alunos fazerem esses vestibulares e adentrarem esses espaços de poder. A gente sabe disso, é uma realidade. A gente prepara eles também para a vida e também para o NEB, Enem,
entrar em universidades particulares. Então a gente tem um conteúdo denso que a gente precisa dar conta, mas também não perdendo o sentido real da educação. Eu gostaria que vocês trouxessem experiências e casos. As meninas que não atuam poderiam também contribuir com o exemplo dos professores, que é que eles faziam para deixar a aula dinâmica, para o aluno participar, porque eu também estive inserido em programas assim, de pré-vestibulares sociais, numa outra dinâmica, numa outra realidade que é a Universidade para Todos, e aí já ligado ao governo do Estado, já ligado em parcerias com a Universidade Estadual. Então é uma outra realidade, apesar de tentar contemplar e contempla alunos em vulnerabilidade social, mas é uma outra realidade do Revisando, do Preveste, do Pensadores. Então, como eu tinha alunos, por exemplo, que dava 8h30, 9 horas, tinha que ir embora, outros cochilavam em aula depois de uma jornada de trabalho, outros que diziam, professor, final da novela, viu, tô indo embora. Certíssimo, ó, tá errado? Pois é. Então, é uma série de fatores, e aí eu gostaria de mais essa prática docente. Como é que vocês lidavam com essas coisas que permeiam o nosso dia a dia em sala de aula, levando em consideração essas perspectivas? Mais uma vez, parabéns a todas e ao professor também. Valeu. Desculpa, eu estava perdida. Sobre Pitágoras, eu já falei até um pouco sobre isso, do porquê me motivou a ir para o Preveste. Eu comecei, inclusive, a minha fala falando que eu estava, na época, desempregada, com uma filha e casada. O que, para muitos, né, como eu falei já, pode ser um aspecto desesperador, mas para mim era um aspecto muito mais tranquilizador. Porque eu não entrei, mesmo sendo a minha profissão, e profissão numa sociedade capitalista significa que eu preciso receber pelo aquele tempo que eu estou desprendendo, mas de forma alguma eu entrei pensando em salário. Eu já tinha uma idade, já me sustentava, eu estava muito consciente do que aquilo significaria estruturalmente. Eu não sigo essa lógica de educação, mesmo sendo, como eu já disse, a minha profissão. Eu felizmente, graças a Deus, eu não sigo a teoria de Marx ou qualquer teoria capitalista, mesmo eu, muitas vezes me vendendo e me prostituindo. Calma, não nesse sentido, mas eu acredito que hoje a profissão está muito mais ligada à lógica de prostituição, daquilo que a gente produz academicamente. Calma, amigo, não entre nesse estigma, mas a gente produz academicamente, a gente pesquisa, a gente lida com esse fruto e muitas vezes ele não é tão rentável como ele deveria ser. Então já existe um desgaste, mesmo você recebendo salário, ele não é condizente com aquilo que a gente estuda e trabalha, ou com aquilo que a gente estuda e trabalha também, evidentemente. Mas, pelo menos, pessoalmente, eu não posso responder para outras pessoas, elas vão fazer isso. Desde que eu saí do meu último trabalho como designer, eu venho repensando a minha profissão. E eu venho repensando o porquê trabalhar e para quem eu estou trabalhando. Isso entra na fala de Swahili, que é o objetivo do que a gente faz as coisas. E quando eu entrei no Preveste, mesmo sabendo que era voluntariado, o meu objetivo não era o salário, não era me manter, porque eu tenho outras formas de manutenção. O meu objetivo era ensinar, era poder ensinar história para que pessoas entrassem ou não na universidade, para que eu fizesse parte da formação de um cidadão. Então, não existe essa ligação para mim. Eu estou ensinando, eu estou sendo profissional de algo, mas o meu objetivo neste lugar não é o salário, não é o dinheiro. O meu meio de ganhar dinheiro é outro que não, neste caso, dar aula. Eu acho que eu tenho o direito, enquanto ser humano, de escolher o que eu faço ou não com o meu conhecimento. Estou bem com isso. Cleo Nilson, sobre a seleção de como é o pré-vestibular, e eu participava efetivamente e afetivamente da seleção no Preveste, porque eu era chefe de disciplina. A gente tinha um questionário, esse questionário a gente tirou depois de vários BOs em sala de aula, com aluno sendo racista, aluno sendo machista, aluno sendo babaca, e a gente teve que lidar com isso em muitos momentos e sem saber como lidar. E diferentemente da escola pública e da escola particular, o aluno a gente tinha como escolher, assim como o professor também a gente tinha como escolher. Então o nosso questionário ele era pautado sobre relações de professor, sobre como o professor lidaria com algumas situações. Inclusive Bia passou por isso, eu não lembro se comigo. A gente perguntava como a professora...
a gente perguntava como a pessoa ia lidar, como a pessoa se sentia em relação, por exemplo, à questão racial, o que ela tinha de conhecimento sobre questões raciais, se ela tinha noção de como é que estava a situação política do país, se ela tinha noção que existia, sei lá, né, racismo, homofobia, machismo, e a partir daí a gente partia para a aula, para o plano de aula mesmo. Plano de aula não, porque a gente nunca cobrou isso, a gente partia para a aula, que sempre eram aulas que tinham um viés humanitário, né? Então a gente sempre botava uma provocação para ver como o professor ia lidar com isso. A pessoa, o professor voluntário, escolhia se ele queria ser professor, de qual matéria ele queria ser professor e se ele queria ser monitor. Então era bem tranquilo, assim, as coisas algumas vezes aconteciam bem de maneira... Na área de história era história do Brasil e história geral. Porque história do Brasil era... Ainda tinha essa diferenciação. Tinha a história do Brasil, que era um problema, e tinha a história do geral, que era um problema ao quadrado.